Beleza, iniciei a live aqui de novo, vamos ver. Aí, Joel, beleza? Chegou. Como é que tá o áudio aí? Sabe dizer se tá bom? Tá mais ou menos? Acabou o delay? YouTube nada, né? Realmente. Eu cancelei a. Eu tava usando uma ferramenta para tentar transmitir pro YouTube e pro Instagram junto, mas não deu certo, não. Tá, então se puder me dizer aí se tá com algum delay, tá ótimo? A minha voz tá acompanhando meus lábios? Beleza, beleza, ótimo. Eu vou tentar ainda, vou tentar achar uma ferramenta. Pelo que eu vi, cara, não tem ferramenta gratuita para fazer isso. Inclusive, a que eu ia usar agora era um teste grátis, né? Que ia aparecer o logotipo deles lá, que ia aparecer, ia ter limitação de horas, né? De live. Então, não ia ficar, não ia ficar bom, não. Só se comprasse, né? Mas, assim, deve ter alguma coisa que eu fiz errado, mas é a primeira vez, então. Então, vamos que vamos. Quem sabe fica bom, hein? Joel Costa tinha. Que bom que hoje deu pra você participar, cara. Isso aí. O Lucas tá aí também. Só esperar o pessoal chegar mais aí. Vai ter mais gente pra chegar com certeza. Até agora há pouco tinha 7 pessoas, né? Vamos lá. Tcharararararara, musiquinha de espera dos telefones antigos, lembra? Vamos que vamos, vamos que vamos. Semana que vem tem live lá na Saving Cloud. Vou dar um spoiler aqui já. Já terminei os slides aqui. Aí vamos só dar uma revisada para deixar tudo pronto para segunda-feira. Então, segunda-feira tem live na Saving Cloud. É muito legal. O Firebird tá que tá andando, hein? O pessoal tá chegando aí, ó. É isso aí. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Tem como interagir com voz? Tem sim, tem sim. Tem que mandar uma solicitação aqui para poder participar, daí a gente racha a tela no meio aqui e a gente conversa todo mundo. Opa, valeu, valeu. José Otávio, você é o cara. Valeu. A gente se esforça bastante para poder trazer conteúdo de qualidade aí, então eu agradeço, aceito elogio sem problema nenhum. Tem gente que fala assim, não, imagina, imagina. Eu falei, não, cara, muito obrigado, tô me esforçando para isso. É isso aí. No YouTube não vai ter mesmo, viu? Vai ser só aqui mesmo. Firebird na veia. É isso aí. Firebird vai que vai. Bora, minha gente. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Para não demorar muito aqui, senão fica muito tempo só cozinhando, né? A ideia que eu achei legal de participar, a ideia de participar no Instagram, de fazer a live no Instagram direto, é melhor, na minha opinião, porque a gente consegue dividir tela caso necessário. Posso ver os comentários aqui na tela, né? E a gente pode dividir a tela para conversar. Agora, se eu for fazer uma transmissão que vai tanto para o Instagram quanto para o YouTube, aí eu acho que não vai ter como fazer essa divisão.
Já vamos respondendo aqui, ó. A versão final 4.0 já saiu do Firebird? Não, ainda não. Até onde eu sei, não saiu não. Tá na beta 2, né? Mas parece que não falta muito para sair, não. Já tem até documentação na internet já falando sobre os pontos de novidade, as coisas novas, né? Do banco. Então, eu não sei quando vai vir, né? Diz que a 3.0 atrasou bastante, mas na época eu não estava acompanhando o calendário deles ainda. Mas não sei se vai demorar muito aí a 4.0. Bora lá. Aí, se alguém quiser dividir tela já, manda ver, já vamos dividindo aí. Se não, se quiser só escrever uma pergunta aí, a gente vai falando sobre isso. Se quiser comentar sobre algum assunto específico. Quanto tempo é seguro após o lançamento a gente migrar? Olha só, na verdade, o pessoal do Firebird fala muito sobre o problema de não ter tanta gente testando as versões para poder encontrar possíveis erros antes de soltar a versão oficial. Então, o que que acontece? O pessoal não se arrisca porque não quer colocar em produção. Lógico, não é ideal colocar em produção, mas pelo menos fazer testes, né? Tentar adequar a ferramenta, ver como é que vai ser, se vai se comportar bem, se os scripts estão rodando da forma que deve, se está tendo problema de performance. Então, sempre tem assim, na hora que saiu, por exemplo, a 3.0, aí 3.0.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, já está na ponto 7, né? Inclusive na 0.6 teve problema aí que encontraram que tiveram que soltar uma emergencial aí que foi 0.7 para corrigir. Então, é muito provável que a primeira versão aí da 4.0 ainda saia com algum probleminha, né? Então, esperar alguns builds aí para colocar em produção, né? Mas se puderem, se a comunidade puder testar para poder ver se está rodando tudo bem e tudo, para mim aqui, assim, eu testo, eu posso testar nos scripts que eu faço aqui, mas é diferente de você colocar dentro de um sistema que tem inúmeras funções prontas já para poder rodar e ver se vai funcionar. Então, para colocar em produção, esperar um tempinho, esperar sair pelo menos um ou dois builds. E é isso. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas já. Se eu falei sobre replicação de dados e o comando Shadow, olha só. Cara, eu não tenho experiência sobre Shadow do Firebird, tá? Eu sei que tem, só que pelo que eu vi no FDD, não. Aliás, no FDD não, cara. Putz, aí é outra história. Eu escutei outra pessoa comentando, mas eu não fui a fundo disso. Diz que não é mais utilizado. Não sei o motivo, então eu não vou poder falar alguma coisa aqui afirmando com certeza. Até porque eu não vejo, bom, pelo menos não conheço ninguém que use, tá? Para poder dizer se é seguro, se não é, se. Então vou ficar devendo aí alguma coisa mais técnica. E sobre replicação, replicação vai sair no 4.0. É um código doado pela EBSurgeon que já existe, já roda, já funciona. Só que a vantagem disso é que, por exemplo, como já está testado, já funciona certinho, então vai ser mais fácil funcionar bem no Firebird 4.0, né? E só que, cara, vai ter uma coisa legal lá eu vou mostrar na prática mesmo, na live de segunda-feira da Saving Cloud, como fazer um tipo de replicação de dados, só que na unha, né? Tem como fazer, né? Quem já fez o curso do PSQL sabe que tem como fazer. Aí quem não sabe vai ficar só para segunda-feira na live de lá, beleza? Deixa eu ver. Trigger de delete, como fica o o bebê fator? Eita, cara. Deixa eu ver se corrigiu aqui. O generator, tá? Bebê fator generator, beleza. Deixa eu ver. Trigger de delete, como fica o generator? Olha só, generator, cara. Generator é uma coisa que é feita para não voltar, tá? Tem como voltar? Tem. Só que não é seguro. Porque se você ficar manipulando o generator, é um negócio que só pode andar para frente. Que é o jeito mais seguro dele utilizar. Tanto que eles não colocaram nem mesmo o generator dentro de transação
para que não haja a possibilidade de eu abrir uma transação, deixar ela pendente e ele queimou o generator aqui, mas ele não comitou o generator. Então entraria uma segunda transação e teria que checar transações abertas para poder ver se existe queima de sequencial de generator pendente para ele pegar o próximo. Só que se a primeira cancelar, como que ele faz? Então o gerenciamento ficaria muito complicado para ele não pular a sequência, por exemplo. Mas generator é um negócio feito para não dar ré. Cara, pulou a sequência? Paciência. Não esquenta a cabeça com isso não. Ah, iniciei um registro lá de código, excluí um cadastro de cliente, por exemplo. Acabei de cadastrar, pegou o generator 2, excluiu o 2. O próximo vai ser o 3. Né? Não esquenta a cabeça com isso não, cara. Se você for esquentar a cabeça com isso, você vai arrumar problema para você, entendeu? É mais muito trabalho de manutenção para talvez uma coisa que não tem tanta necessidade de controlar. Deixa eu ver aqui, ó. No caso de atualizar a minha versão, que é 3.0.3 para 7, eu teria que comportar os dados. Na verdade, assim, se você está na 3.0.3, você pode só instalar a 3.0.7 sem problema nenhum, que não vai ter problema. Teve uma versão no passado aí que, por exemplo, de um build para o outro, ou seja, a versão principal continuou, mas mudou o build. Daí, quando mudou o build, aí você teve que fazer um backup restore, mas foi uma versão bem antiga já, não é das recentes. Dessas novas aqui, desinstala 3.0.3, instala 3.0.7 e boa, vai funcionar tranquilo. Inclusive, se você quiser mudar de 32 bits para 64 bits, se está na mesma versão, manda ver, tá? Funciona tranquilo. Deixa eu ver. Ele falou comportar e importar, né? Eu entendi. Tá, deixa eu ver aqui. Newton Moreira entrou e pediu para participar. Vamos participar então, cara. É exemplo sobre auditoria no Firebird? Não. Falou sobre replicação, né? Não é bem o exemplo da auditoria. Mas mas é quase, é quase. Daria para fazer alguma coisa adaptando aí, tá? Deixa eu pegar aqui. Ô, Newton, se prepara aí que eu vou te chamar, tá? Se prepare, você vai rachar a tela aqui comigo. Deixa eu vir aqui visualizar, fazer uma transmissão ao vivo com. Beleza, vai entrar aí, hein? Aguardando o Newton. Deve estar te pedindo aí para aceitar, né? Vamos fazer 1 hora de live, tá? Até às 19 horas. Aliás, 19 horas do meu horário, 20 horas de horário de Brasília. Aguardando o Newton. Newton, testando o câmbio. Terra para Newton. Deixa eu ver. Newton na área. Tá, eu mandei aceitar a solicitação ali para poder fazer a live junto. Aí deve ter alguma opção aí para você para aceitar, beleza? Ou se quiser cancelar e mandar de novo, só para a gente testar, vai que não apareceu, né? Ó, Newton não pôde participar. Até o cachorro latindo vai ter aqui. Live é assim mesmo. Montando nave aqui. Tá, beleza. De vez em quando vocês vão me ver coçando o olho assim. Isso aí é porque meu olho começa a embaçar, cara. Chega esse horário assim do dia. Usei Shadow. Ah, legal. E quando o banco corrompeu, acontece também no Shadow. Puta, isso é um problema, cara. Isso é um problema. É diferente de você ter. Por exemplo, o Shadow ele faz cópia de tudo, inclusive tudo, né? E a vantagem de você usar, por exemplo, uma replicação é diferente, porque daí você tem um. Você manda os dados, né? Você não manda estrutura, você manda os dados. Deixa eu ver aqui, ó. Tem os bonequinhos aqui que estão aparecendo alguma coisa. Newton mandou solicitação aquela hora. Será que já está pronto? Como é que tá aí? A hora que quiser participar, só avisar. Ou se alguém quiser participar antes até ele se aprontar lá. Aproveitando aí, ô José, falando sobre Shadow, deve ser por isso que o pessoal não recomenda, né? Ou pelo menos eu ouvi falar, tá? Eu não pesquisei em documentação para falar se é seguro, não encontrei nada escrito sobre isso, então por isso que eu evito dar certeza. Mas talvez por isso que comentaram comigo que não era legal usar Shadow e justamente
Talvez pela corrupção de banco, né? Se corromper, ele dá esse tipo de problema. Quase pensou em mudar de banco. É, cara, muita gente pensa. Muita gente pensa em mudar de banco. Não é pouco, não. Que eu já recebi de mensagem de gente falando assim, ó, quase fui para SQL Server. Meu amigo, SQL Server aí é aí é puxado. É, então, ó, F Pereira, tá? Que nem eu tinha comentado ali, eu nunca cheguei, acho que você não tinha entrado ainda no momento, mas eu nunca cheguei a usar o Shadow, né? Para poder dizer tecnicamente como que ele funciona, mas o que eu já ouvi falar é que não recomendam tanto a utilização, mas isso não é informação oficial, tá? Isso é o que eu ouvi falar de boca a boca, tá? Então eu não tenho como passar uma informação técnica aqui a respeito do Shadow para poder resolver, mas como nosso amigo ele falou, José, que ele já, assim, ele usava Shadow, só que quando corrompeu o banco original, ele acabou corrompendo a cópia também, então não resolveu nada, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Esse é o problema de usar cópia, inclusive de arquivo. Se você mantém uma cópia só Ctrl+C, Ctrl+V do arquivo FDB, se ele corrompeu, você vai trazer a cópia corrompida também. Então, não resolve. Então, se você tem a ideia de você transmitir os dados para um outro banco, só os dados, aí você tem uma segurança bem maior aí. Deixa eu ver. Sobre SQL Server, cara, não sei se vocês participaram da live lá do Lazarus Streaming Day, que eu participei lá e tal. Aí no dia que eu falei, teve mais outras duas pessoas falando sobre banco de dados, que foi um sobre SQL Server e outro sobre Oracle. E o cara do SQL Server, ele mostrou um servidor que tinha cento e poucos gigas de RAM, sabe? E tava quase 100% usado lá só do SQL Server, porque ele disse o seguinte, que o SQL Server ele funciona de uma forma que você se tem memória liberada para usar, ele usa tudo para que ele execute o máximo de coisas possíveis na memória, certo? Para deixar mais rápido. É diferente do. Bom, é diferente do Firebird, pelo menos até onde a gente sabe, né? Que a gente configura, limita uma quantidade de RAM para ele usar por conexão, para cache. Então, tem essa diferença. Se você pega um servidor Firebird lá, quando ele está quietinho sem usar, é normal o servidor ficar lá com o uso mínimo de recurso. Agora vai botar um SQL Server na nuvem e aí você está lascado com o custo de, de processamento, né? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Vixe, estou com problemas aqui em compartilhar a tela. Ah, Newton, entendi. Ih, cara, mas ó, eu tô no celular. Se for para compartilhar a tela de computador, eu tô lascado daí pra ver, hein? É mais fácil comentar, assim. A ideia do Instagram aqui é fazer tudo na informalidade mesmo. Improviso e informalidade. Porque eu não tô enxergando quase nem os comentários, vou enxergar vou enxergar o texto de tela de computador e lascou tudo. Os outros também têm problema de corrupção. Exatamente. Por exemplo, o Firebird ele corrompe quando? O Firebird corrompe quando tem desligamento abrupto do servidor por falta de energia, por puxar a tomada, por, sei lá, falha no disco, ele pum, desliga, sabe? Falha de memória e vai lá e desliga de uma vez. Então, esse tipo de é uma infraestrutura mal adequada para banco de dados. Pô, banco de dados é onde está toda a informação da empresa está lá. Então, pelo menos essa máquina tem que ser uma máquina bem protegida, de preferência até com redundância de energia. Eu sei que é difícil, dependendo do cliente, né? De ter uma redundância de energia aí, mas com gerador, tudo, sabe? Mas, assim, independente do que for, você desligou da tomada, seu computador às vezes você desliga da tomada assim direto. Ninguém faz isso, né? Eu espero. Mas quando eu era criança, fala, puxa da tomada, pum, aí vai ligar, já não liga mais. Então, pô, se o Windows não aguenta, o banco de dados tem que aguentar por quê, né? Já usei esse que ele serve em 2016, mas tipo, fazer backup com GBAC não é mais seguro? Sim, com certeza. GBAC, backup com GBAC ou então NBackup, bem mais tranquilo. Shadow protege a falha no hardware, não contra a corrupção. O assunto Shadow despertou muita coisa, é verdade. Vamos lá.
Minhas corrupções diminuíram bastante quando diminui a vida das transações. Exatamente, ó. Esse negócio de deixar a transação aberta por muito tempo é péssimo para servidor. Tanto por questão de possibilidade de corromper, quanto para lentidão, né? Você fica ocupando espaço em memória lá que não tem necessidade. Às vezes o cliente já até saiu e a transação está em aberto lá, pendente, né? Então tem que cuidar muito disso. Tem até um vídeo no canal que eu fiz mostrando como identificar as transações em aberto, né? Usando o IB Expert, é bem facinho de ver lá. Qual é o melhor? Criar outro usuário ou roles? Olha, a ideia de você criar usuário e role depende muito do seu ambiente, porque olha só, se você vai ter uma aplicação que vai rodar somente local, daí você vai poder criar um usuário para cada pessoa, porém, para você não precisar ficar dando acesso para cada usuário toda vez que entra, vamos supor, eu tenho. Você pode criar acessos lá por funções, por exemplo, usuário administrativo, ele vai ter acesso a essa rotina, então não tem por que ele ter acesso a tabelas de vendas, por exemplo, sabe? Para, sei lá, de repente o cara descobre como fazer uma consulta lá de total de venda, sabe? Faturamento da empresa. Então, ou quem está vendendo mais, às vezes só administrativo ali é pagar uma conta, cuidar de um contas a receber, contas a pagar. Então, se você tem usuário, por exemplo, pensando na situação de rotatividade de funcionários, é melhor ter role, porque você atribui o acesso a role, por exemplo, role faturamento, role financeiro, role vendedor, role não sei o quê. Então você dá os acessos para as roles, depois só atribui cada usuário que vai entrar para sua determinada role, certo? Então, a role facilita bastante por isso. Senão você vai ter que ter uma rotina que toda vez que entra um usuário novo, você vai ter que cadastrar os acessos. Agora, se você usa, por exemplo, o Firebird na nuvem e o seu sistema é web, e aí o seu sistema ele vai abrir uma conexão só com o banco por conta de ser uma API, sabe? Por exemplo, web que eu quis dizer assim, nuvem, né? Então ele faz conexão com uma API, e essa API está lá do lado do servidor nuvem, e a API é que faz conexão no banco, então não tem necessidade de ter vários usuários, pode ter um só, e a API é que vai controlar cada acesso, certo? Só vai se conectar na API quem tiver acesso realmente ao sistema. Deixa eu ver aqui. Só montar as configurações do BI. Tem as configurações do Firebird.conf. Se você deletar, se você deletar a conexão de um usuário que está perdido lá, que ele está conectado no banco, mas na verdade não está mais, aí ele derruba todas as transações dele dando rollback, tá? Isso é interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Mais gente entrando. Seja bem-vindo aí, seja bem-vindo, gurizada. Exemplo de auditoria usando. Eita, cara, acho que escrevi errado. Não conheço a palavra, não. Insofismável Log Manager. Meu teclado está. Tá. Log Manager. Beleza. Quase a mesma coisa. Exemplo de auditoria usando Log Manager. Ó, Log Manager. Cara, eu tenho vídeo de exemplo usando a Trace API do Firebird, tá? A Trace API, que é aquele plugin de auditoria que tem no Firebird, inclusive muito poderoso aquele plugin lá, porque ele pega tudo, tá? Ele pega tudo. Inclusive mostrei nesse vídeo, porque assim, o Trace API você precisa saber configurar ele manualmente lá do cara, não é, é fb3.conf, se eu não me engano. É um arquivo separado. E aí, se você não souber configurar ele, fica bem complicado. Então, o IB Expert ele tem uma interface gráfica que te ajuda a configurar isso facilmente, e aí você consegue capturar tudo. O Log Manager, se eu não me engano, ele é só do IB Expert, né? Eu não cheguei a testar ainda essa ferramenta dele, mas é uma boa para fazer um assunto novo aí. Beleza? Vou precisar, eu já passei por uma experiência.
Por isso eu tô perguntando. Ah, tá. Dá uma olhadinha, cara. Deixa eu. Ó, eu tô com o computador aberto aqui. Deixa eu ver se eu acho pelo menos o nome do vídeo. Porque daí fica fácil de você procurar lá, ó, usando IBE Block. Ah, tá. Entendi. É porque tudo, na verdade, tudo no IB Expert eles convertem para IBE Block, a maioria das coisas, cara, inclusive data compare de banco de dados. Então, deixa eu ver. Trace, cara, como que eu vou encontrar isso aqui agora? A vantagem dele gerar o script em IBE Block é que você pode salvar esse script, né, e executar em qualquer lugar depois, qualquer outra base. Você monta, faz a configuração uma vez só e depois você só roda. Auditoria, será que é isso? Deixa eu ver. Quando não tá na live eu acho os vídeos facinho aqui. Quando não tá, não acha nada. Deixa eu ver aqui. Trace Audit. Ah, tá. Usar tabelas de monitoramento. Quase cheguei lá, hein? Não é bem esse vídeo. É que eu mostro também como usar a tabela de monitoramento do Firebird, né? Que que o BXpert tem interface para isso. E mostro também a parte do Trace Audit, que daí já é na versão paga do BXpert, né? Eita, cara, vou ter que procurar aqui melhor se. Bom, depois qualquer coisa você me chama no Telegram, ou no Instagram, ou no Facebook, ou qualquer lugar. E aí aí eu acho aqui esse vídeo pra você, mas por enquanto eu não tô conseguindo achar aqui não. Cara, é Trace Audit. Vou ficar devendo aqui agora, não tô conseguindo achar. Mas tá, deixa eu ler aqui. SQL Monitor. Não, não é bem o SQL Monitor, não. No IB Expert é a opção Trace Audit, tá? Só não tô achando o vídeo aqui que eu não lembro como que eu escrevi o título dele. Ah, tá, cara. Eu acho que é um vídeo aqui, ó, que tá escrito assim: você sabe qual Select talento no seu sistema? Veja como descobrir. Se eu não me engano, nesse vídeo aqui eu falei sobre o Trace Audit, que daí ele coloca tudo lá. Eu mando filtrar pelo. É exatamente esse. Que daí eu mando filtrar pelos selects, somente select, né? E aí ele mostra o tempo que cada um levou para executar. Tá. Trigger global. Já vamos falar aqui, ó. Só vou repetir aqui o título do vídeo, tá? Você sabe qual select está lento no seu sistema? Veja como descobrir. Se você digitar NQFS select lento, acho que já vai encontrar, tá? Deixa eu ver. NQFS select lento. Exatamente. Digitou MQFS select lento, já vai encontrar. É o primeiro vídeo que vai aparecer aqui. Beleza? É, Vamos lá. Trigger global, trigger global. É, Trigger global, olha só. Existem algumas triggers, algumas possibilidades de fazer trigger dentro do banco de dados, onde ao conectar você consegue ter algum tipo de execução, porque daí ele não é um. Pá, deixa eu melhorar aqui a explicação, tá? Trigger, até onde a gente está bem acostumado a fazer, ela é feita para cada tabela. Então, para cada tabela, a gente tem before insert, update, delete, certo? Então, before e after, né? Insert, update, delete. Daí, é, as triggers globais, você consegue vincular a execução de algum código PSQL no momento de alguma conexão de banco de dados, desconexão, se eu não me engano, também tem, alteração de estrutura, aí, cara, tem várias aqui. Deixa eu até abrir o BXpert que fica mais fácil de eu poder falar, tá? Mas o legal é que
treinamento que eu tenho lá, eu até passei um exemplo de uma trigger lá, para que ele, é, na hora que ele vai se conectar, ele verifica, quando foi a última vez que fez um recálculo de índice? É uma ideia muito legal essa. Faz mais de 15 dias, então está parametrizado assim, ó, se a última execução foi há mais de 15 dias, então executa o recálculo de todos os índices. Então é muito legal fazer isso no momento da conexão, porque daí, conforme vai aumentando a quantidade de dados no seu sistema, você pode executar esse recálculo de índice e ele fica um índice bem apurado, baseado na realidade do seu cliente, sabe? Então você não precisa esperar o seu cliente ligar e falar assim, ó, meu sistema está lento, o que que faz aqui? Daí você vai lá e roda um recálculo de índice, beleza? Então nesse caso, fica bem legal você automatizar esse processo, porque daí a primeira pessoa que conectou já atualiza o parâmetro para ninguém mais mexer e manda o recálculo dos índices. Pode ser que demore um pouquinho, mas é melhor que demore um pouquinho a cada 15 dias do que demorar um monte, esperar o sistema ficar lento, causar um problema no cliente, para daí ele te ligar e você resolver. E às vezes seu suporte está lotado, e aí você não consegue atender o cliente, demora, entendeu? A maioria dos problemas de perda de sistema para outro concorrente é por conta de falha no suporte, cara. Maioria dos problemas. Não é nem sistema. O sistema, o cara tem uma coisinha ou outra que às vezes deixa a desejar, mas se o cara tem um atendimento bom, ele resolve. Se o sistema não chega a fazer o seu cliente ligar para você, putz, cara, é outra história. Então, deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, na hora de criar tô com o computador aqui aberto, eu vou aproveitar para pegar uma cola aqui, tá? Não dá para decorar tudo também. Então, a gente tem trigger de banco de dados que dá para fazer, olha só, na conexão, na desconexão do banco, toda vez que um usuário se conecta, ou desconecta, ele executa algum código PSQL através dessas triggers. Tem ao começar uma transação, ao comitar uma transação ou ao cancelar uma transação, tá? Então você pode usar todos esses eventos aí, isso em triggers do banco. Aí tem trigger de DDL, que é trigger de alteração de estrutura, tá? Então, olha só, cara, tem muita informação aqui. Eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês no. Consigo sim, peraí. Ó, vou virar a tela aqui, ó. Só para vocês verem. Olha o tanto de comando que tem aqui, ó. Create table. Então, toda vez que você tem um create table, um create procedure, create function, create trigger, create exception, para cada create, para cada alter, para cada drop, você tem possibilidade de pendurar uma trigger. Então, você pode executar qualquer comando aqui, ó, só criando um evento, sabe? Para você executar alguma coisa. Daí você pode pegar quem foi o usuário, quando foi, o que que alterou, sabe? Então, cara, aí tem que manjar de PSQL, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Fala um pouco mais sobre inserting, deleting no IBExpert. Olha só. Insert e deleting. E tem mais uma também que é updating, tá? Essas três palavrinhas-chave são rodadas dentro de trigger também, beleza? Isso por quê? Porque na hora que você vai fazer uma trigger lá, que ela vai executar o mesmo código, tá? O mesmo código vai ser executado tanto no insert quanto no update. Então, toda vez que inserir alguma coisa, eu quero que ele, sei lá, mande uma informação para outra tabela. E na hora que for fazer o update, também quero que mande para outra tabela. Um exemplo disso é a auditoria. Então, toda vez que vai fazer alguma alteração dessas, você não precisa copiar o mesmo código, cria uma trigger para insert. Pega o mesmo código, coloca agora para update. Daí você fica com duas triggers separadas. Então, você pode criar uma trigger só para os dois eventos, tá? Então, na hora que você cria para os dois eventos, aí você tem essas palavrinhas-chave para você saber se essa trigger entrou nesse momento. Porque olha só, se a mesma trigger está vinculada a dois eventos diferentes, por exemplo, insert update, né, after insert e after update, você tem como saber dentro da trigger se essa trigger entrou por conta de uma inserção de dados ou por conta de uma atualização de dados. Então, nesse momento, você usa a insert ou update, que daí essas variáveis, na verdade, elas vão conter true ou false. Se estiver inserindo, inserting vai estar igual a true, se não vai ser igual a false. Se estiver atualizando, o updating vai estar igual a true, certo? Então, a ideia é essa. O deleting, mesma coisa. Se estiver deletando, ele vai dizer lá, o deleting vai estar igual a true, beleza?
Vamos lá, vamos lá. Tá legal esse negócio aqui, hein, cara? Tô gostando de ver a participação de vocês. Ah, ninguém quer participar aqui rachando tela? Pô, vamos rachar tela. Não precisa ficar a live inteira. Fica 2 minutos aí, a gente troca uma ideia, responde uma pergunta e tchau, vamos pro próximo. Quem quiser, é só mandar a solicitação aí, ó. Um pouco mais sobre Insert Intellect, já falei. Show. É, Qual, qual melhor? Unique ou check? Muitas chaves estrangeiras numa tabela. É, Olha só. Se são assim, tem propósitos diferentes, porque quando você faz uma check, você precisa colocar que uma validação, uma check, tá? Uma validação X precisa ser executada para que o registro entre, certo? Ou seja atualizado. Então, no insert e no update, a check vai ser executada. Uma unique é diferente. A unique, a única coisa que ela vai fazer é que ela vai checar se existe repetição dentro dos campos que você colocou dentro da Unique. Então, na Unique você pode colocar, eu quero que o ID do cliente não se repita para cada ID de empresa. Então, você coloca o ID da empresa e o ID do cliente dentro de uma Unique, certo? Então, em determinada tabela. Então, na hora que for colocar uma Unique assim, você tentar colocar assim, empresa 1, cliente 1, ele vai aceitar. Empresa 2, cliente 1, vai aceitar. Empresa 2, cliente 1 de novo, já não aceita, tá? A Unique vai barrar isso. Coisa que se você não colocar Unique, ele vai deixar passar normal. A não ser que seja uma APK, porque a APK automaticamente já é uma Unique. E a check você pode colocar qualquer outro tipo de validação. Por exemplo, a idade da pessoa tem que ser maior que 18 anos para poder entrar, senão não entra, tá? É, Enfim, qualquer outro tipo de coisa. Tá? Cliente precisa ter saldo suficiente no crédito dele para poder entrar. Cliente tem que estar com status ativo para poder vender. Se ele for inativo, não vende, sabe? Então, esse tipo de coisa. Aí já é cheque, beleza? Muita chave estrangeira numa tabela. Cara, não tem problema em ter chave estrangeira em tabela, não. Pode colocar bastante lá, inclusive quantas forem necessárias. O problema é você deixar uma relação entre duas tabelas sem chave, tá? Porque sem chave estrangeira. Porque se você não colocar, a chance de você colocar um código de, por exemplo, estou na nota fiscal de entrada, daí eu preciso referenciar o fornecedor. Só que eu não coloquei uma FK lá no código do fornecedor. Então, na hora que eu vou informar o código do fornecedor, se o meu usuário bonitinho lá for digitar 123 ABC e o campo for alfa, por exemplo, ou se ele digitar 99999 ou zero no campo e mandar gravar, ele vai gravar, tá? Porque o campo sem AFK. A AFK vai garantir que você vai ter esse relacionamento. Então, é importantíssimo você usar FK. Inclusive, quando você cria uma FK, ele cria um índice automaticamente. Deixa eu ver aqui, ó. Tudo isso já passei, experiências péssimas, muitos erros. É isso aí. Deixa eu ver mais coisas. Pode então usar SQL Code ou GS Code? Pode sim, sem problema nenhum. Na hora que você for validar alguma exception lá, é o GS Code que vai acontecer algum tipo de problema lá, que ele vai retornar um código de erro e você pode tratar isso nas suas triggers lá para evitar problema, né? Exatamente, aumenta a chance de ter campos órfãos, parte de FK. Exatamente. Aí, meu amigo, para fazer integridade depois, lá no futuro você fala assim, putz, cara, eu precisava criar uma FK aqui. Você vai criar, vai ver que tem um monte de problema. Campo com valor zero que não existe na outra tabela, fornecedor que foi excluído e não existe na tabela filha. Vixe, cara, é problema atrás de problema. Então, FK é super importante colocar. Beleza? Mais pergunta aí. Quem que vai participar? Vamos sortear alguém para participar, rachar a tela aqui comigo? Eu vou pegar a listinha de nome aqui, ó. Vou clicar e vou falar assim, entra. Brincadeira. Vamos lá, mais perguntas? Vamos aproveitar a live aí que nós vamos até. Temos 17 minutos. Tem como criptografar o Firebird? Cara, sei que tem plugin de criptografia. Nunca usei porque o plugin é pago, não cheguei a testar. Mas não sei. Cara, não sei passar informações se funciona, se é bom, se não é, se a encriptação é
É eficiente? Tem. Cara, ransomware criptografa facinho, mas. Brincadeira aí, mas assim. é, não, cara, não cheguei a testar um plugin de criptografia ainda. Não sei se no Firebird 4.0 vai sair. Preciso dar uma pesquisada lá, mas eu acredito que possa sair, hein? Criptografia já. Criptografia hoje no Firebird só tem na comunicação dos dados, tá? Na hora que você vai comunicar client-server, ele tem como você ativar que é aquele wirecrypt, que é parâmetro do Firebird.conf, onde você pode encriptar a comunicação. Tá? Foi necessário fazer isso para poder compactar também os dados que vão ser trafegados. Beleza? Mais perguntas aí? Opa, tá chegando gente ainda, mas tá quase no final da live. Tem 15 minutos ainda pra gente fazer essa live. Então, quiser perguntar alguma coisa, manda ver que a hora é agora. Se eu souber responder, né? Vamos que vamos. Ah, eu lembrei aqui, ó. O Newton, ele chegou a perguntar assim, cara, por exemplo, isso em outro momento, né? Cometeu o erro de não trocar a senha do CCDBA. Putz, cara, isso é um problema. Isso é um problemão. Porque a segurança do Firebird ela precisa andar em conjunto com a do servidor. Então, não adianta nada você ter um servidor super protegido se a senha do CDBA é padrão que dá para acessar de fora. Então, não resolve. Assim como não adianta você ter uma senha super difícil para o SysDBA e, e o seu servidor tem a senha 123, sabe? Não adianta nada, porque as pessoas vão acessar, vão pegar o banco, vão colocar em outro serviço e vai rodar normal. Tá? Então, ninguém pode ter acesso ao arquivo do banco a não ser o servidor que está hospedando. Se eu trocar a senha do SysDBA com o banco já usando, tem problema? Não, não tem problema nenhum. Só você vai ter que rever na hora de fazer a conexão na sua aplicação, né? Para ele pegar a senha nova, mas não tem problema nenhum. Manda ver. Troca, até recomendo. Sobre. O Newton tinha perguntado para mim hoje, foi fora da live, ele me perguntou, vou aproveitar. Ele falou assim: ó, sugestão aí para a live falar sobre alteração de campos. Alteração de campos no banco de dados. Olha só. Existe uma forma de você fazer alteração de campos que é a seguinte. Se você tem o script lá todo para você dar um alter table, daí você faz o alter na coluna, alterando o tipo de dados, certo? Ah, então era integer ou era small int, eu quero mudar para varchar, tá? Então, a ideia é que olha só, small int, ele aceita, se eu não me engano, 32 mil e poucos é o valor máximo dele, tá? Até 32 mil e poucos. Daí, quando você quando você for fazer a alteração, por mais que você não tenha esse valor, essa quantidade de dígitos lá de 32 mil, vamos supor que você usou um small int lá para gravar 0 e 1, que era o exemplo, né? Então, se você usa só 0 e 1 e aí você precisa converter esse campo para varchar, ele vai te pedir um mínimo de tamanho de varchar que ele vai garantir que a quantidade de dígitos máxima possível do small int, não importa se você tem isso preenchido ou não, vai caber dentro do varchar. Tá? Isso ele faz para que tenha certeza de que não vai perder dados, que não vai cortar informação nem nada, porque se ele for colocar um varchar de 1, por exemplo, ele pode cortar uma numeração que você tenha lá. Ele não checa se você já usou essa numeração maior, tá? Ele simplesmente tem essa segurança de não permitir que você faça uma alteração menor. Então, como que faria para trocar, por exemplo, um campo que está de 0 e 1 para um campo char de uma posição só, para que ele receba SON, VOF, A ou I de ativo ou inativo. Então, tanto faz, mas um char de uma posição. Então você teria que criar um campo novo, que esse campo novo ele vai ser já do tipo char de 1. E o campo antigo você vai ter que fazer um update na tabela, passando os valores do campo antigo, convertendo para SON, que vai ser o campo novo. E aí você vai
deletar o campo antigo e depois renomear o campo novo. Só que isso, cara, dá trabalho, tá? Então, porque na verdade essa alteração normalmente ou é um erro de projeto ou é alguma coisa do governo que alterou que você vai precisar fazer uma correção, certo? Ou o cliente mesmo fez alguma solicitação lá e falou assim, cara, não tem, eu vou ter que colocar, fazer um texto aqui, vai ter que ser diferente. Então, nesse caso, assim, que não deixa de ser um erro de projeto, né? Porque não foi previsto, então acabou que tem que fazer a alteração. Então, se você tiver alguma trigger, alguma procedure, alguma coisa dentro do banco programado que está usando esse campo como referência, um índice, alguma coisa assim, e você está tentando fazer alteração, ele vai dar problema, cara. Putz, então você vai ter uma trabalheira para poder fazer essa alteração só por conta disso, beleza? Então, readequar a aplicação, é, nossa, é muita alteração. Dentro da trigger, se ele estava checando se é 01, você vai ter que mudar para SON, então, não, eu trabalhei lascado. Por isso que tem que ter muita atenção na hora de fazer o projeto. Deixa eu ver as perguntas aqui se tem mais. Campo código para usuário pode colocar float. Campo valor double precision é bom? Olha só. Uma de cada vez aqui, ó. Campo código para usuário pode colocar float? Cara, você até pode, mas não tem necessidade de você usar o float. O melhor de tudo é integer ou big int, dependendo da quantidade de movimentação que você vai ter na sua tabela, tá? Se você tiver muita movimentação, você precisa colocar um big int lá para que você tenha certeza de que ele vai ser um número corrido. Porque imagina você colocar assim um float e aí entrar um código de cliente 1, de repente 1,1, de repente 1,2, então não sei se seria. Bom, só se for uma situação muito específica, mas eu não vejo. Assim, agora, grosso modo, eu não vejo necessidade de colocar float para campo código, tá? Campo código é integer ou big int. Talvez se você tem aí um cadastro de UF, por exemplo, tem pouquinha coisa, pode usar um small int, não tem problema. Mas campo com caso decimal, não. Daí, campo com valor, double precision, é bom? Cara, funciona. Depende, vai funcionar. A precisão do campo com double precision, a quantidade de casas decimais é bem grande que vai caber lá dentro. Só que na documentação fala que o indicado para fins monetários é numeric e decimal. Beleza? A precisão é garantida porque você informa exatamente a quantidade de casas decimais que ele vai ter e que ele vai fazer algum arredondamento, alguma coisa assim quando chegar nesse limite. Agora, o double precision, ele vai usar uma quantidade grande de casas decimais, só que se você precisar dessa quantidade enorme de casas decimais, vai chegar um ponto que ele não vai garantir a precisão. Então, pode ser que você compare dois valores que no olho é igual, mas na hora de comparar lá, se um é igual ao outro, ele dá diferente, mesmo parecendo igual, tá? Então, para fins monetários, numeric ou decimal. Fala sobre sequence. Sequence. Tá, sequence, cara, sequence foi um termo utilizado para poder adequar o Firebird para o uso padrão ANSI do SQL, porque o padrão ANSI é sequence, não é generator, tá? Então, sequence tem a mesma informação, mesma utilidade de generator, funciona exatamente igual, fica armazenado internamente no mesmo lugar, tá? Então, inclusive você pode criar uma sequence e usar a gen ID em cima da sequence, não tem problema, que vai funcionar, beleza? Então é só uma nomenclatura mesmo, um jeito de escrever para poder se manter o padrão. Ou string. Ou string, deixa eu ver, a continuação de alguma pergunta. Campo string para campo código, é isso? Deixa eu ver aqui. Campo código para string, cara, normalmente não é utilizado aí, mas se você precisa colocar. Se você só vai usar número, eu recomendo de cara de usar integer, big int ou small int. Tá? Se você precisa colocar um texto, uma letra, alguma coisa assim dentro do número, aí não tem jeito, tem que ser string mesmo. Tá? Mas via de regra, sempre busca fazer com integer, big int. Ó, meu sistema é campo código, produto tem números e letras. Aí,
Não tem jeito mesmo. Se você for ver até mesmo o SPED fiscal, o SPED de contribuições, ele permite que você coloque letras no código, tá? Então pode ser necessário. Deixa eu ver. Uma pergunta aqui, cara. Até apareceu aqui, ó. Meu sistema é online e a conexão é local. Meu firewall é travado, tem necessidade de trocar? Sis- Sistema é online e a conexão é local. Eu não entendi a pergunta. Não entendi. Tá? Se puder refazer a pergunta, eu agradeço. Deixa eu ver aqui, ó. Linux Infra, tem uma dúvida. Eita, cara, eu não manjo de Linux não, viu? Não manjo de Linux, mas de repente se for uma configuração de Firebird, de repente eu posso ajudar. Se quiser mandar a pergunta aí. Lembrando que a gente tem 5 minutos aí, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Coçar o zóio. Eu vi, esclareceu bastante isso aí. Ah, trocar senha. Trocar senha. Tá, então deixa eu reler a pergunta aqui. Sistema online, conexão é local. Cara, assim, é importante sempre mudar a senha desses DBA, viu? Porque, porque é o seguinte, se você não mudar a senha do seu servidor, mesmo que ele seja totalmente local, isso dá a possibilidade de algum espertão que entra lá na empresa falar assim, não, Firebird eu conheço, quer ver? Vou hackear, vou hackear aqui. Daí ele acaba entrando e pode bagunçar seu banco de dados, daí o cliente vai achar problema e vai acusar o sistema, você não vai conseguir provar. Então, melhor coisa, cara, tira a senha, troca a senha do CDBA e melhor coisa para você evitar problema, tá? Evita que deixa só a senha para quem a senha do CDBA é só para quem realmente precisa, cara, não é o dono da empresa, o dono da empresa não, o dono da software house, tá? Não a empresa cliente, da software house. Deixa eu ver. Ari chegou. Ô, seja bem-vindo, Ari! Isso aí, cara. Esse aí eu conheço. É isso aí, cara. A live tá acabando. Tá acabando, ó. 3 minutos de live. Vocês querem que estique um pouco mais a live? Eu não sei até quando o Firebird. Não sei até quando o Instagram vai deixar ficar com a live aberta aqui. Ah, tá. Porque eu comecei ela um pouquinho depois, né? Acho que ela vai deixar um pouquinho mais. Porque eu comecei essa live. Eu teve problema, eu parei e voltei. Então, se quiserem perguntar mais alguma coisa, manda ver. Quem quiser fazer uma participação aí para rachar a tela comigo, vamos lá. Tô me sentindo muito sozinho. Brincadeira. Mas quem quiser participar, tá aberto aí. Quem quiser perguntar mais alguma coisa, tamo pronto. Tamo pronto para responder aí o que der para responder. Tararam, tararam, tararam. Cara, muitos assuntos. Live é bom, eu gosto de live, hein? Gostei. Fiz a primeira vez, gostei. Fazendo de novo agora, gostei também. E o áudio, tá bom ainda? Picota alguma coisa? Tá sincronizado? Tá tudo certo? Que agora eu tô usando o microfone aqui do fone, né? Sobre a senha, é necessário criar uma para cada usuário? Depende. Se você tem muita gente que faz o controle de usuários pela aplicação, tá? Então você tem no final das contas você acaba tendo uma senha para cada usuário. Mas a senha da conexão, você pode, poderia deixar uma só e aí fazer o controle do usuário pela sua aplicação. Só que não usa o SysDBA, usa uma outra, tá? Usa uma outra, dá permissão em tudo, porém, em todas as tabelas, né? Só que não deixa usar o SysDBA. O SysDBA é muito forte, cara. O SysDBA pode controlar até outros bancos de dados que tem no mesmo servidor, tá? Então isso é um problema. Daí, sobre criar mais usuários, que nem eu até comentei nessa live aqui ainda.
Sobre se você tem um seu sistema que ele tem uma API que, vamos supor, três camadas, tá? Tem o seu local aqui, que se conecta com uma API em nuvem, e essa API, que é uma aplicação rodando lá como serviço, por exemplo, essa API ela se comunica com o banco de dados. Ali não tem necessidade, pode ter um usuário só, que é o que a API vai usar, e aí a sua API vai ter uma autenticação que só quem se autenticar nela é que vai conseguir fazer o acesso, beleza? Então, nesse caso, um só. Agora, se for usuário local, de repente compensa você fazer a criação no banco de dados para que você consiga ter acesso a determinadas tabelas apenas, porque mesmo que a pessoa, sei lá, por algum motivo consiga acessar o banco de dados, ela só vai conseguir acessar tabelas que são referente ao setor dela, né? Depende, tudo depende. Se você já tem um controle legal pela aplicação, então não precisa. Deixa eu ver. Tem situações interessantes, deixa eu até falar aqui, situações interessantes que é bom você ter um usuário só para consulta, por exemplo. Ah, eu vou ter relatórios externos. Então vão ter outras aplicações que vão fazer consultas na minha base de dados por conta de integração. Então, nesse caso, você cria um usuário que vai ter acesso só à tabela X, vai ter acesso só a Select, não vai conseguir fazer update nem delete, tá? Então, aí nesse caso é bem importante ter um usuário específico. Áudio tá ótimo, beleza. O que é melhor? Armazenar. Ah, peraí, acho que tem mais coisa aqui. Firebird no Linux. Cara, Firebird no Linux roda tão bem quanto no Windows, tá? Roda muito bem. A diferença é que o Linux, por normalmente um servidor Linux não ter interface gráfica, ele consome menos recursos e libera mais coisa para o Firebird. Então, pode ser melhor. O Windows, não sei, cara, se o Windows tem alguma versão de servidor sem interface gráfica. Eu acho que eu já ouvi falar que tem, mas, bom, eu não manjo tanto de infra, mas é isso aí. Armazenar a imagem no banco ou só o link da imagem? Cara, o que que eu vou dizer? Se você tiver se você for guardar a imagem, é provável que você vai ter que gravar, é provável, não, é certeza que você vai ter que gravar em um campo blob. Se você for colocar um campo blob, é bom que ele fique em tabela separada dos outros dados do cliente, por exemplo, do usuário, tá? Por quê? Ou do produto, né? Porque assim, na hora que você busca um campo blob que está junto no mesmo select, ele carrega muita informação, porque o campo blob ele é gigantesco, né? Então ele pode ser gigantesco, ainda mais com um campo binário. Imagem no banco pode inchar um pouco, porém você fica com as suas imagens protegidas, tá? Se você armazenar a imagem no disco, corre o risco de alguém ir lá e alterar essa imagem, excluir essa imagem, e aí está fora do banco de dados. Então você não tem a mesma proteção que você tem dentro do banco. Então, às vezes, compensa você guardar assim no banco de dados. E talvez até guardar dentro de um banco de dados separado, caso você não queira que o seu banco de dados principal, onde estão as informações, fique muito inchado. Então dá para fazer dessa forma aí. Beleza? Eu controlo os usuários pelo meu sistema, mas uso o SysDBA para acesso. Beleza. Ah, então, Silvia, a ideia seria só trocar o SysDBA, colocar um usuário com acesso a tudo, porém não o SysDBA e manda ver. Tora o pau. Campo blob. Isso aí. Quando você armazena o link, perde a segurança do banco. Exatamente, porque. E outra coisa, por exemplo, olha só, se você vai usar um banco de dados lá que vai ficar lá no servidor, daí você tem o link da imagem, esse link da imagem vai ficar onde? Na nuvem, será? Ou vai ficar em uma pasta dentro do servidor? E aí, se esse servidor mudar de unidade, porque está cheio, daí vai mover algumas coisas do C dois pontos para o E dois pontos. Você vai ter que mudar o link de todas as imagens que estão no banco de dados. Então, tem algumas desvantagens de deixar a imagem fora do banco, tá? Aí é complicadinho. Beleza? Bom, eu não sei se já deu tempo da live. Talvez o Instagram derrube a qualquer momento, mas se quiserem fazer mais alguma pergunta aí, tamo aí. E o pessoal tá firme, hein? Ó, o pessoal tá desde o começo tá firme aqui na live, isso aí.
Se fosse um vídeo de 1 hora, duvido que o pessoal ia assistir, mas é uma live é diferente, né? O pessoal vai interagindo e tal. A próxima eu vou tentar fazer uma live que transmite também no YouTube, porque o pessoal já tá falando, pô, não tem Instagram, posso no YouTube também. Ó, na minha aplicação eu queria um banco só para imagem. Opa. Então tem dois bancos, um para imagem e um para dados. O que você acha? É isso aí. Acabei de comentar isso daí, que é bom fazer isso porque você deixa tudo separadinho, assim, imagem, você deixa inchado do jeito que for e dados não vai interferir em nada, porque quando você pesquisa, toda vez que você, olha só, Firebird trabalha com recurso em cache. Quando você vai fazer um select no banco de dados, se os dados que você precisa buscar tá na mesma página onde tem também um campo blob, veja bem, você não selecionou o campo blob no select, mas os dados que você precisa buscar lá, campo, por exemplo, nome, idade, endereço, estão dentro de uma mesma página onde tem um campo blob. Então ele vai subir essa página inteira para a memória. Então ele vai subir mais coisas do que tem necessidade. Então, cara, deixar o campo blob em tabela separada pode ser já vantajoso, em banco separado melhor ainda, tá? Tem vídeo ensinando a criar usuário? Caramba, eu acho que não tem. Eu acho que não tem vídeo fazendo criação de usuário. Eu acho que eu até tenho isso na minha lista de assuntos para falar, mas acho que eu nunca falei, porque, não sei, sempre achei que ia ser um vídeo curto, né? Mas interessante, eu vou fazer. Então vou fazer, ó, vou ver se eu faço para amanhã já um vídeo ensinando a criar usuário, role e dando as permissões para cada role, atribuindo para o usuário. Eu acho que eu não tenho um vídeo desse, eu tenho quase certeza que não. Se eu não tiver, eu vou fazer para amanhã mesmo. Ó, tamanho do banco 4096 ou 8192. Esse é o tamanho da paginação, né? Então, de cada página. O padrão do 2.5, 4096. O padrão do 3.0, 8192. Tá? O que é melhor? Depende. Depende do tipo depende dos recursos de hardware do servidor onde vai ser instalado. Tá? Se for um hardware potente, quanto maior a paginação, melhor, porque daí você expande a quantidade de memória em cache que você pode subir. E aí ele já traz mais dados para a memória. Quando ele trabalha em memória, sem precisar ir tantas vezes para o disco, é mais rápido. Tá? Então, se eu não me engano, o Firebird 4.0 vai ter até 32K de paginação. No 3.0, se eu não me engano, vai até 16. Tá? Então, se você quiser criar uma paginação, se você tem, os seus clientes normalmente têm um banco mais forte aí, você pode colocar uma paginação maior sem problemas. ISO 8859 ou Windows 52. Cara, é indiferente, porque os dois, ambos têm o idioma português dentro deles, tá? No charset, né? E no colete também, ele tem, ambos têm o colete que faz indiferença, né? Indiferença entre acentuação e maiúsculo minúsculo, caso você configure lá no colete. Então, tanto faz. Qualquer um deles vai servir muito bem. Eu costumo usar o Windows 5.2 porque aprendi a usar ele, então sempre uso ele, mas não tem problema não. Qual seria um possível tamanho limite para o FB? Cara, não tem. Não tem tamanho limite assim, pelo menos eu desconheço. Eu sei que no FDD mesmo eles apresentaram um banco de dados com muitos dados. Acho que mais de 500 gigas já teve e nunca teve problema não. Não tem essa não. Acho que o Instagram está prestes a derrubar. Você está tendo perguntas e respostas. Ah, pode ser, cara. Pode ser. Aproveita e ensina a mudar a senha do CDBA também, beleza. Ah, Silvio, para mudar a senha do CDBA eu já mostrei, é como aumentar a segurança do seu banco, tá? Se pesquisar no YouTube lá, como aumentar a segurança do Firebird, você vai encontrar lá e tem uma bem legal lá sobre melhoria, tá? Aguardando mesa redonda sábado. Isso aí, sabadão vai ter mesa redonda pro pessoal do curso, certo? Teve uns ganhadores lá da mesa redonda que a gente vai fazer um juntado aí do pessoal
para poder discutir sobre Firebird. Vai ser tipo isso, só que a diferença é que a gente vai debater ali entre cada um, como o pessoal já fez PSQL, então já vai ter bastante informação legal para falar. Pô, agora que tá acabando a live, o pessoal tá entrando. Ah, brincadeira, hein? Meu banco hoje é 2.5. Para realizar a migração para o mais atual seria complicado? Não, bem simples, na verdade. Eu tenho, assim, depende, tá? Mas o processo padrão, se você não tiver erro nenhum, é bem simples. Eu até fiz um vídeo lá como migrar o Firebird de 2.5 para 3.0 de forma 30% mais rápida, uma coisa assim, sabe? E você faz um comando só e ele pum, já migra e já fica tudo certo. Você só vai ter algum tipo de problema se você escreveu dentro do código alguma palavra que no 3.0 passou a ser reservada, tá? Então, é difícil acontecer problema. Mas experimenta fazer, faz teste, vai ver, é bem tranquilo. Tem um vídeo pronto lá no canal já mostrando. Falando em termos de disco, pode ser que a live acabe, tá? Eu ainda não recebi notificação aqui, mas pode ser que ela seja derrubada. Passamos 10 minutos aí do horário já, mas vamos lá, tem pergunta ainda. Falando em termos de disco, tem algumas pessoas que falam que é legal usar 4096 pois o tamanho do cluster do SO. Cara, talvez, acho que faz sentido sim. Faz sentido, porque daí cada página já entra dentro de um cluster. E aí evita ficar fragmentando, né? Acho que bem observado aí, viu? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Cluster. Como é o seu relacionamento com o Cantu do Firebase? Cara, na verdade eu nunca conversei com ele pessoalmente. Já fui no FDD pessoalmente uma vez, aí participei desse último FDD, mas nunca conversamos, não. Não tem nada, assim, não tem nada para falar, assim. A gente não somos amigos, mas não somos inimigos, não tem nada contra, sabe? Deixa eu ver aqui. Obrigado pelos seus vídeos, tem me ajudado bastante. Ah, por nada. Oxi. Precisando, inclusive, mais assuntos, a gente faz. Início de mês, clientes ligando. É isso. Ah, tá, por causa que só entrou agora, né? Tá certo. Não sabia o dia, não sabia o dia todo em cliente, mas sábado vou às fornas. Isso aí, as forras. É isso aí, da migração. Se quer a live, abre outra. Ah, não, aí eu canso também, eu tenho que jantar, pô. Olha só, mas só para aproveitando que encerrou as perguntas aí, pelo menos por enquanto, cara, eu tô gostando bastante de fazer essas lives aqui, dia de terça e quinta, tá? Segunda, quarta e sexta eu me preocupo em fazer o vídeo pro canal, né? Então, terça e quinta eu costumava fazer aquele fast tip, mas eu acho que live é mais proveitoso. Então, eu vou começar a fazer live toda terça e quinta. Vamos ver até onde vai isso daí, se vai ser só uma temporada ou se vai seguir mais adiante. Beleza? Sem perguntas mais, como é que tá? Vamos lá, hein? Vou dar mais 2 minutos aí. Se não tiver pergunta, a gente cai fora. Pica a mula. Vamos lá. Nem só de código viverá o programador, viu? A gente precisa comer comida também. Vamos lá. Mais perguntas? Não? 13 pessoas, ó. Deu mais pessoas que da outra. A outra acho que deu 11 ou 12 no máximo. Aqui já, ó, 14, já chegou a 14. Tá bom, tá bom. Que horas estão começando a live? Todo dia às 19 horas de Brasília. Todo dia não. Toda terça e quinta às 19 horas de Brasília. Tá? Então, manter sempre esse horário aí. Acho que esse horário tá bom, né? Ou vocês acham que precisa colocar um pouco mais tarde? Colocar de dia? De repente colocar, sei lá, 1 hora da tarde? Meio-dia? Meio-dia é complicado, né? Se migrar para o 3.0, tem que mudar algumas fontes? Olha, talvez o caminho para onde você está apontando lá, apontando FB Client, seja necessário se você carrega isso dentro do seu exe, mas a princípio não, viu?
A princípio não tem que mudar nada. Às vezes muda alguma coisa assim, de como o Firebird tratava a performance de um banco para o outro. Então talvez seja legal, talvez aconteça de você encontrar uma query que ficou lenta, sabe, uma tela ficou mais lentinha. Então é questão de você analisar lá e ver como é que tem que ser o jeito ideal de se escrever, tá? Não que não tenha solução, com certeza tem. Mas é possível que isso aconteça porque, por exemplo, tem muita coisa que mudou no Firebird para ele falar assim, cara, o Firebird parou de ficar fazendo tratamento, tentando descobrir o que, que o usuário quis escrever, para pedir para falar assim, ó, escreve do jeito certo, que daí eu tenho mais tempo para fazer o que tem que ser feito, que é trabalhar na performance. E aí evitou de ficar tratando muita coisa. Então pode ser que tenha algumas coisas que precise tratar. Coisas do tipo, eu vou colocar um campo integer e aí eu coloco aspas no valor que está sendo passado na igualdade, sabe? Então esse tipo de coisinha assim, o ideal é fazer bem certinho para que o banco de dados não tenha trabalho de, é um número, então eu vou arrancar as aspas, sabe? Então esse tipo de coisa. Eu uso programar no banco e nos fontes no sistema. O que você recomenda fazer? Cara, assim, validação. Validação eu acho bem legal fazer dentro do banco de dados, tá? Não só no fonte, mas também no banco de dados por conta de migração de dados. Então, acabou de entrar um cliente novo, daí eu vou pegar esse cliente novo aqui, vou colocar os dados dele no meu sistema. Se eu não tiver validação de dados no meu banco, que está entrando direto no banco, vai ter muita informação que vai dar erro lá na aplicação, provavelmente, porque, né? A não ser que você trate tudo durante a migração. Mas se você tem validação do seu banco, te ajuda muito. Só que tem coisas que não tem como você fazer no banco de dados. Por exemplo, comunicação com API externa, de consulta CEP, consulta CNPJ, essas coisas não tem como fazer via banco. Então, não tem por onde correr. Mas se quiser deixar a regra de negócio dentro do banco de dados, pode colocar sem problema nenhum, que funciona e funciona muito bem, até porque o servidor é uma máquina mais potente, né? Ó, Joel, eu sugiro ser às 20 horas, tá? Quem mais? Alguém mais fala aí que seria melhor às 20? De repente a gente faz aí às 20. Para mim aqui seria 7 horas do meu horário, não tem problema não. Cara, tem que sair. Parabéns, um abraço. Opa, valeu, obrigado pela participação. Eu postei o link da live em um grupo de Delphi no WhatsApp. Ah, show de bola. Muito obrigado aí por compartilhar. Cara, compartilhamento é vida. Tem uma vez que me perguntaram assim, cara, como que faz para dar 10 like? Ah, faz assim, compartilha 10 vezes aí vai vir mais like, né? Validando no banco ou na aplicação? Ambos, tá? Ambos. Validação no banco e na aplicação. Se você quiser deixar só no banco, beleza, porque daí se der algum erro na aplicação, ele vai até o banco, vai dar um erro lá e vai voltar para a aplicação. Não tem problema não. Para migrar, tem que estar todos os usuários desconectados? Sim, com certeza, porque a migração você vai precisar gerar um arquivo novo do banco, tá? Então você vai precisar substituir depois. Tem como você fazer um restore em cima de um arquivo que já existe, mas não recomendo, tá? Porque se der algum erro na migração, você perde o original, tá? Então, aí se você não fez backup porque esqueceu, então é melhor evitar, né? Melhor evitar. É... Procedure Insert Update. Top, melhor horário que você puder, a gente segue. Beleza. Procedure Insert Update. Bom, você fala de gerar uma procedure que gere os insert updates, é isso? Não sei. Qual a pergunta? Cara, eu acho que já tá bom de live por hoje, né? Eu acho que já tá bom. Vamos fazer o seguinte, ó. Para quem, bom, eu já passei e-mail para os ganhadores do bônus Mesa Redonda. Para quem não sabe, bônus Mesa Redonda é um bônus que eu fiz para as primeiras pessoas que compraram o treinamento de PSQL na última turma, tá, do ano passado. Então, essas pessoas ganharam um bate-boca, tipo esse daqui, só que vai ter interação entre todos eles e só entre essas pessoas dedicado a PSQL. Então, se quiserem falar sobre Firebird, beleza, mas provavelmente vão querer falar sobre PSQL, porque são todos alunos do treinamento. Então, isso vai acontecer no sábado. É, e nunca fiz esse bônus, mas vai ser legal fazer para ter essa primeira experiência, né? Já preparei aqui as coisas. E aí, toda terça e quinta, eu vou fazer essas lives que eu estou fazendo aqui agora. Inserção. No Firebird tem como fazer um
espelhamento do banco em nuvem? Tem sim. Inclusive, sugiro que participe da live que vai ter segunda-feira da Saving Cloud, tá? O pessoal lá da Saving Cloud me convidou para fazer uma live para falar sobre. Eles vão falar um pouco sobre a plataforma deles e eu vou entrar falando sobre alguns recursos legais que dá para colocar em nuvem com o Firebird, beleza? Então, ajuda lá porque Firebird precisa ser notado, cara. Firebird está crescendo aí, graças a Deus, a comunidade cresce todos os dias, entra gente nova na comunidade, tanto no Facebook quanto no YouTube. Vamos fazer esse negócio ficar forte aí e fazer esse povo parar de falar mal do Firebird. Que eles falam mal, não sabem nem por que que tá falando mal. É, deixa eu ver. Então assim, olha só. Acho que eu vou encerrar essa live por aqui hoje, tá? Agradeço muito a participação de vocês e vamos assim, ó, para encerrar, vamos fazer subir coraçãozinho nesse negócio aqui, ó. Só dá like aí no vídeo, se eu não me engano, acho que clicar 2 vezes ele já vai dar like. Vamos fazer subir coraçãozinho aí pra gente poder encerrar essa live aí com os coraçõezinhos voando aqui na minha tela. Vamos lá? Exatamente, Joel, porque não conhece. Normalmente quem fala mal, o cara que sai do Firebird, sai falando mal, aí ó, dele subindo o coração. Pode dar mais de um like, se eu não me engano, viu? Pode apertar aí com vontade. Boa, boa, boa. Então, assim, normalmente as pessoas que saem do Firebird saem e não conhecem nem metade dos recursos que tem lá. Então, é bom, assim, ouvir com cuidado o que as pessoas falam lá do Firebird, porque, cara, se o banco está te atendendo, se não está difícil de trabalhar com ele, que é um banco muito fácil de se trabalhar, meu, a gente precisa de facilidade, a gente não pode ficar enroscando no dia a dia com um recurso, eu não sei mexer com isso, não sei mexer, cara. A pior coisa que tem é você ter que trabalhar com algum recurso que você não conhece, aí você fica batendo cabeça e é muito complexo e não acha documentação, não acha não sei o quê. Então, Firebird, olha só, Firebird é fácil de mexer, fácil de instalar, funciona com um monte de linguagem diferente, tem comunidade grande, porque agora a gente tem o MQFS, tem pessoal que dá suporte, tem essas lives aqui para tirar dúvida, então vamos lá, estamos fazendo tudo isso aí de coração, beleza? Então, é isso, agradeço muito a participação de vocês, de todos vocês, e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Amanhã tem vídeo e aí, bom fim de semana depois disso, beleza? Falou!